Cristo Redentor, até Babaji, até aos Mestres Ascensos, até a Virgem Maria, até Kuan Yin e assim sucessivamente. Estes seres existem, são reais e são magníficos. Mas na psicologia da devoção, quer dizer, num estado em que o devoto e o divino interno são muito afastados e são concebidos como separados, fica aqui um vácuo. E esse vácuo é ocupado pela imagem. E o que é importante perceber, parece-me, é que nós estamos a descongelar desta posição. Eu chamaria a esse calor que descongela a era de Aquário. A força da liberdade. O mandato para libertar os homens. Libertar os homens não é libertá-los dos costumes e pô-los a fazer 30 por uma linha e dar-lhes automóveis mais rápidos e rendimentos per capita superiores e anular a luta de classes. Isso quanto muito virá por acréscimo, lá está. Libertar os homens é finalmente falar-lhes diretamente acerca de tudo, da totalidade que eles são. E fazê-lo de preferência sem o mínimo interesse New Age. Fazê-lo porque tem de ser feito. Libertar os homens é relacionar-se com eles, primeiro, de igual para igual, e depois de igual para diferente. Senão, onde é que está a libertação? Libertar os homens implica tu dirigir-te ao outro tendo consciência, agora sim. A nova instrução implica uma consciência de que tu és este espectro completo. E portanto vai haver dias em que tu precisas sim de um guru, precisas sim de uma imagem, precisas sim de uma muleta, precisas de um adorno, precisas de uma mediação. Porque naquela zona da tua vida, naqueles dias, tu estás mais próximo deste polo. E vai haver dias em que a temperatura da tua consciência é tal que tu não precisas de nada. E aceitar que precisamos e não precisamos é a nova posição. Aceitar que quando estamos mais próximos deste polo, estamos no caminho longo. Quando estamos mais próximos deste polo, entramos no caminho curto. O caminho longo é um caminho experiencial. O caminho curto é um caminho de suprema identificação com o Deus que tu és. Isto faz sentido? Então eu tenderia a dizer que esta zona aqui embaixo é fria. Porque ela está associada, no fundo, à gênese da nossa cognição humana. E a cognição humana, tanto quanto eu posso perceber, é o fruto maravilhoso da ignorância. A ignorância sofisticou-se e deu origem ao conhecimento que nós temos, que é só o filho da ignorância. Dito de outra maneira, nós temos duas raízes. Temos uma raiz na matéria, e é fácil perceber que temos uma raiz na matéria. Basta ter fome. Onde é que já se viu ter fome? É uma coisa que não se usa. Não faz sentido. No entanto, o nosso corpo tem fome. E este corpo conseguiu, este corpo que vem dos nossos irmãos, não sei se vem dos dinossauros ou dos pterodáctilos, mas vem com certeza dos macacos. O Darwin tinha razão. O corpo vem dos macacos, claro, com os pozinhos extraterrestres pelo meio, mas o corpo vem daí, o corpo. Ele tem essa raiz aonde? Na insciência. Então é uma insciência, quer dizer, uma ausência total de consciência, que é a matéria, que se foi transformando em nesciência, que já é assim a matéria a desconfiar de qualquer coisa, e que depois foi-se transformando em subconsciência, e com o advento do cérebro, que deve ter sido uma glória na criação, os anjos nesse dia devem ter tido melhor nem dizer, com o advento do cérebro, o que é que acontece? Consciência. Insciência, nesciência, subconsciência, consciência.
E tudo isto é ignorância. Tudo isto é enraizado, tudo isto é um esforço, ignorância com I grande. Uma pessoa não anda aí pela rua, olhar para as palmeiras e para o mar e para a natureza a dizer que ela é ignorante, não é? Até por uma questão de respeito. Mas, porque ela é uma senhora muito mais velha do que nós e uma pessoa tem que respeitar os mais velhos. Então tens de ter respeito pela natureza, porque é uma avó. Agora, há um elemento de ignorância porque a capacidade da natureza reproduzir o divino é limitada. Nós não estamos a dizer que Deus não faz o que quer com a natureza, estamos a dizer que a natureza não faz o que quer com Deus. E nesse sentido nós temos esta raiz alfa que mergulha nas origens da substância, nos primeiros comportamentos da matéria. E depois temos uma raiz ômega, que é a nossa raiz celeste. E esta raiz celeste, e vocês reparem que o homem meramente existencial é representado como tendo os pés na terra e a cabeça no céu. O homem, o iniciado, o grande iniciado, é representado ao contrário, como tendo os pés no céu e a consciência virada para a terra. É uma inversão. Não é uma inversão deste. É uma revelação daquele. Não foi este que se inverteu, é aquele que se revela. E esta... Eu chamaria esta zona uma zona fria. A zona fria da consciência. Porque ela está cada vez mais próxima da não resposta. Quer dizer, dos minerais. E talvez nós pudéssemos chamar esta zona do nosso ser a zona quente, escaldante. A zona do conhecimento da gnose. Superconsciência. Então isto de repente começa a aparecer um termómetro. Qual é a temperatura da minha consciência hoje? 23 graus. Fazer qualquer coisa para aquecer. O que é que são as orações, os rituais, as danças sagradas? O Tantra? Os movimentos em nome do que está em cima? A abertura? A aquiescência ao sagrado? A sensibilidade, a meditação, o serviço aos outros, o aliviar da dor do mundo, etc. Senão formas, provavelmente não inteiramente conscientes, de aquecer o termómetro. E se vocês repararem, uma boa parte do misticismo radical que engloba, que inclui desde os renunciantes indianos com o corpo coberto de cinzas, que não têm roupa, vestem cinzas, até aos nossos místicos radicais do Ocidente, como por exemplo Santa Teresa d'Ávila. Este movimento inteiramente exclusivo de tudo e apenas virado para Deus diz respeito, tem muito a ver com temperatura. Eles têm febre. O místico em transe tem febre. Notem, eu não sou exatamente um místico em transe, como vocês já devem ter reparado, e este ambiente não é um ambiente que procure facilitar um transe místico. Acontece que se houver transes místicos neste ambiente, nós somos os primeiros a criar um ambiente de segurança para que o transe não se interrompa. E o transe vai até ao fim e atinge o seu objetivo. E depois, quando a pessoa volta do elevador, nós dizemos, então que tal? De forma a que ela perceba que o objetivo não é o transe místico. Nem inibir o transe místico. Eu estou a falar de transe místico, não estou a falar de flertações astrais várias, nem de mediunismos. Estou a falar da coisa real. E tem a ver com temperatura. A Madre Mira, quando estava a ter camadas do plano etérico do seu cérebro retiradas, caiu com febre, tipo 43 graus, dias e dias de febre.
existe uma noção de que à medida que sobes, começas a tender para o vermelho. Lembram-se da ideia de que quando subimos tendemos para o azul? É verdade, a nível dos chakras. Mas a nível de uma descrição, vá lá, cromática da consciência, vocês já repararam que as religiões, quando os seres começam a subir na hierarquia, começam a tender para o vermelho? O Dalai Lama tem aquele... Os cardeais é mesmo a sério, é mesmo assumido, é mesmo vermelho, é descarado. E até temos o Manuel Calisto, hoje, que está a passar-nos uma mensagem. Então, o nome que se dá a esta transfiguração da consciência para o vermelho, quer dizer, para uma união com o divino, o nome é muito interessante. É inteiramente retirado do eros grego. O nome é paixão. Eu não relacionaria paixão com pregos e madeiras e cruzes e soldados romanos. Essa é uma terrível, eficiente, angustiante, poderosa teatralização, no bom sentido do termo, manifestação da paixão. Mas a paixão realmente é a capacidade do indivíduo de percorrer este termómetro. Antigamente não havia termómetro. Era-te dito assim, tu és frio, Deus é quente, eu vou mediar. Sentem? Tu és frio quer dizer, tu nasceste em pecado. Lembram-se dessa ideia? Que tem o seu quê? Mas não é... tem o seu quê porque nós nascemos de uma raça que foi interferida vibratoriamente e, portanto, geneticamente já não somos o que devíamos ser. Isso é que é nascer em pecado. Não há outra razão. Eu não vejo outra explicação. E portanto, a noção era de que nós nascemos gelados, fixos na terra, fixos na matéria, fixos na base. E depois existe esta incandescência, esta perfeição que nos sobrevoa, e ela nunca era definida como exatamente divina. O espírito, em muitos ambientes ocidentais, não era Deus. Era algo que te permitia chegar a Deus. Lembram-se? Só no hinduísmo e nos sufis, e talvez num algum cristianismo esotérico, é que se sabia que o espírito, não estou a falar da alma, o espírito, a mónada, é o próprio divino. É a coagulação exclusiva, é o harmónico, o fratal de Deus para ti. E é inteiramente definido. Não é igual a mais nenhum ao lado. Afinal, Deus não se repete, não é? E este termómetro, no passado, estava congelado. Então o Mercúrio, que é a consciência, olha, o Mercúrio, que é a consciência, esse Hermes, que viaja de cima para baixo ao longo do termómetro, Hermes, Mercúrio, Thoth, esse Hermes que viaja ao longo do termómetro não podia fazer no homem planetário, porque ele estava congelado por uma poderosa casta sacerdotal. Não me interessa que casta é que era, nem que forma é que ela tinha. Até podia ser uma linda árvore para os índios norte-americanos, mas estava em frente a Manitou, estava a impedir o trabalho. Agora, à medida que nós tendemos para esta região do espectro da nossa consciência, nós precisamos da tal árvore sagrada. O que eu estou a tentar comunicar é que entramos na fase da liberdade e da pedagogia, da autoeducação. Isto não quer dizer que os nossos problemas diminuíram. Eu acho que aumentaram. Porque agora tu és o teu próprio mestre. A menos que não sejas. Ou seja, a liberdade significa que nós podemos oscilar ao longo do termómetro e já não há lá ninguém para nos punctuar a cabeça com uma ideia. You're free. Não há picador de gelo. Aquele picador de gelo da tua mãe a dizer, e o picador de gelo patriarcal, e o picador de gelo da moral. You're free. So happy birthday. Este espectro descongelou. E o que nós estamos a tentar contribuir é para que o indivíduo se perceba livre, aceitando que ao longo do mês
impulsionado por variações biorrítmicas, impulsionado por variações hormonais, impulsionado por variações culturais, kármicas, circunstanciais. Ao longo do mês, ele vai ter eu escolhi o mês agora como uma unidade de tempo. Pode ser ao longo do ano, pode ser ao longo da semana. Tu naturalmente vais ter este movimento, desde a alta temperatura da tua consciência, até começares a dizer, a minha consciência está um bocado fria. Quer dizer, está outra vez a validar estritamente o óbvio. Quando a consciência valida o óbvio, ela entrou outra vez na caverna de Platão. O que é que nós queremos dizer com o facto de que estas regiões do nosso ser, e eu gosto muito de falar do ser como território, este como um país que tem florestas encantadas e vulcões e cavernas e pôres do sol magníficos, e até tem uma montanha dourada onde vive Júpiter ou Atena, o que vocês quiserem. Portanto, nós somos um país, temos províncias, até temos revoltas, já repararam? De vez em quando vem um grupozinho de cavaleiros tentar destronar o rei ou a rainha, e temos umas grutas estranhas, e temos florestas lindíssimas e aves do paraíso. Às vezes as aves do paraíso tomam conta do processo, mas somos muita coisa. Qual é a maior perplexidade? Esta simplicidade trina de que somos uma vida perfeita, uma vida de mediação que ainda mal começamos a compreender, e uma vida humana, ou é a perplexidade é o facto de sermos tanto, de sermos estes territórios onde tanta coisa é possível? Este é um ponto de reflexão. Quando nós falamos de uma consciência que vem da ignorância, o que nós queremos dizer é que a grande parte do conhecimento humano é comparável a um prisioneiro que sabe que está dentro de uma caverna, fechado, e então põe-se a escavar. E tudo o que ele consegue dentro para fora é aumentar o volume da caverna. Mas continua a ser uma caverna. Uma caverna pequenina. Como eu não queria primitivizar o primitivo, porque o primitivo tem uma dignidade às vezes superior aos tempos atuais. Portanto, uma pessoa não quer primitivizar o primitivo. Há tanta coisa primitiva hoje no ar. Mas o homem primitivo tinha uma caverna pequenina. O homem contemporâneo tem uma caverna enorme. Sabes? We know everything about big numbers. Nós temos a consciência dos grandes números, a idade do universo, o tamanho da galáxia, a quantidade de células no corpo humano, o tamanho do ADN. Sabes? E continuamos na mesma caverna. A caverna é que cresceu. Isto é o meu lado cético agnóstico a funcionar. A caverna cresceu. A caverna ampliou-se. Agora estamos à vontade na caverna. Antes andávamos na caverna com peles de urso. Agora, como não é ecológico andar com peles de urso, porque os ursos estão em extinção, andamos com Gianni Versace. Quem anda? Sente onde eu quero chegar. Mas a caverna é a caverna. Isso diz respeito a esta região da nossa consciência. Diz respeito a esta gravitação e esta tendência para voltar à ignorância, que é típica dos seres humanos. E o que nós estamos a dizer é que a tendência para voltar à ignorância, que é típica dos seres humanos, já pode ser balanceada, porque o caminho, a expressão seria: o caminho está aberto. As portas da revelação, porque se aqui as coisas vêm da ignorância para a luz, mas estão sempre marcadas têm a marca de nascença da ignorância. Então digamos, bioquímica mais ignorância, física mais ignorância, economia mais ignorância, mas esta é fácil, política mais ignorância, ainda mais fácil, estatística mais ignorância. Agora, a estatística, que é uma coisa também da sociologia, tem uma vantagem, que a estatística é só uma ignorância, então faz muitas perguntas e faz quadrinhos, é só menos honesta. Estatística mais ignorância, economia mais... Até a arte mais recente, que
que tem momentos extraordinários, é fortemente marcada pela neurose e pela ignorância. Quando a arte deveria ser, como vocês sabem, o fio de Ariana no labirinto, aquilo que nunca se desligava, até pela etimologia da palavra arte, aquilo em que o homem repete o trabalho de Deus, em que o homem imita Deus. Isso faz parte da etimologia da palavra arte. Sentem o que eu quero dizer? Mas até essa se rompeu. Inversamente, nós temos uma região do ser que é o contrário. É sabedoria e gnose. Só que os nossos hábitos formativos foram todos gerados. Daí o problema da escola e a crise da educação contemporânea, da educação atual, é que os nossos hábitos educativos foram todos desenvolvidos em função de isto, mais a ignorância. E existe um anátema em relação a tudo o que sejam certezas. Certeza é uma coisa que o homem moderno odeia. Acho que agora está a mudar um bocadinho, mas de uma maneira geral, certezas é o pior. Que é a herança que nos deixou o Mussolini, o Hitler, o Pinochet e uma série de entidades religiosas, etc. As certezas não me tragam certezas, porque eu quero dúvidas. O problema é que tu não podes continuar a querer dúvidas quando o canal está aberto. Terminou o tempo de brincar às casinhas com o intelecto. O canal está aberto. Daqui a pouco vamos tentar perceber o que é que significa melhor o canal estar aberto e qual é a função de Antoine Saint-Germain nessa abertura do canal. Quando nós começamos a ver o nosso ser e a nossa consciência não como um ponto fixo, mas como algo que se desenvolve e se move ao longo de um espectro, então nós podemos dizer que a nossa consciência, portanto eu não estou a falar da consciência de vigília que emerge no cérebro quando tu tomas café. Eu não estou a falar da consciência ligada à memória. Porque repara, quando tu vais vocês já repararam que vão para casa automaticamente? É maravilhoso, não é? Tu simplesmente ligas uma coisa que não se sabe o que é e de repente estás em casa. É consciência, está ligada à memória. Eu não estou a falar, portanto, de outros de aspectos mecânicos da consciência, como partir um ovo e estrelá-lo. Também é consciência. Eu não estou a falar da consciência que o indivíduo tem de quando há algo muito violento na televisão, pegar numa criança e dizer desculpa, mas isto não é para ti. Já agora também não é para mim. Mas, sabe, eu não estou a falar desses níveis de consciência. Eu estou a falar... Nós estamos a tentar aqui isolar algo que é muito elusivo para a linguagem. Nós não temos uma definição de consciência suficiente. Se forem ao Wikipédia ou à Larousse, consciência, aquilo é uma confusão de palavras, não se percebe. É um silogismo, as coisas andam em torno de si próprias. Para uns é só o resultado dos neurónios, para outras pessoas a consciência é um milagre. Sabes, para outras a consciência são os 5 sentidos somados. Estás a ver? Então eu não estou a falar de nada disso, eu estou a falar desta coisa épica, desta coisa cósmica que acontece e que acontece aqui próximo do cérebro e que eu não saberia dizer se é dentro, se é fora e se é dentro e fora. Eu sei que eu não vivo dentro da minha caixa craniana. E houve uma altura em que eu estava muito apaixonado e não estava mesmo dentro da minha caixa craniana, e como estava sempre a olhar para a minha namorada e estava fora da caixa craniana, andava sempre a fazer microcirurgias, porque batia com a cabeça contra os candeeiros, estava sempre a tropeçar e a cair, porque o amor tem essa capacidade, puxa-te para fora um bocado de ti, é o estar fora. Não sabemos se a consciência veio da caixa craniana, se veio do cérebro, se vem de fora, se é uma comunhão entre o cérebro e a mente, se a mente e a consciência são a mesma coisa. Nós mais à frente vamos ver isso melhor. Mas a consciência era fixa. No passado ela era dada como algo muito fixo. E então quando pões pecado no meio, que é uma expressão que já não se utiliza, mas quando pões pecado, que basicamente quer dizer tropeço, quando tu pões pecado no meio, então congelas a consciência no frio. E se congelas a consciência no frio,
É como vender a caixa sacerdotal, basicamente era como vender aquecedores esquimós. Sentem o que eu quero dizer? O que nós estamos aqui a referir é o movimento. Nós iniciamos uma era em que o movimento é possível. Isto implica que eu preciso de me voltar a definir como toda a consciência em simultâneo. Eu sou o errante, o vagabundo, o tolo, o que tropeça, a pessoa que está nas trevas, e ao mesmo tempo eu sei que em qualquer momento eu posso fazer este movimento inverso. O canal está aberto. O que significa que a consciência é onde eu estou ao longo deste canal. Da mesma maneira que vocês podem ter um anel que desliza ao longo de um eixo. E esse eixo é outra definição de Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Welcome aboard. Bem-vindos a bordo, eu sou o Alfa e o Ômega. Então agora o anel do teu ser pode-se deslocar ao longo deste eixo, que já não tem barreiras e bloqueios rígidos entre eles. Já repararam? Então se tu disseres assim, sabem, aqueles momentos difíceis de definir, não sei se a câmera está mesmo virada para mim, porque eu agora mudei para aqui. Ok. Se tu disseres assim, eu sou o divino. Claro. Só que essa é uma verdade incompleta. Tu podes dizer filosoficamente que és o divino, mas do ponto de vista ocultista ainda não podes dizer. Filosoficamente, por amor à verdade, pode-se dizer que tu és o divino. Mas metodologicamente, em termos do que tu expressas, eu tenho que dizer que sou humano também e eventualmente sou tudo o que está ao meio. Então isto coloca-nos numa posição de harmónio. Não sei se me faço entender. A nossa consciência é elástica e ela move-se ao longo de um termómetro. Agora, existem 3 grandes leis que definem a região humana do ser, a região alma, ou eu superior do ser, e a região divina do ser. A lei que define a região humana do nosso ser é a lei da evolução. Nós somos como... Nós falámos isso ontem. Nós somos como serpentinas. E uma serpentina é o quê? É uma espiral de papel. Tu podes desenrolar a serpentina pelo meio. Tu sabes que uma criança é um bocadinho diferente porque ela pega logo pelo meio e puxa a serpentina pelo meio. Isso já é um ser diferente. A maior parte das crianças abre e atira a serpentina. E isso é a nossa evolução psicológica. A evolução psicológica implica um desdobrar gradual e à medida que tu vais desdobrando, há algo escrito. E lá no fim está a união com o divino. Essa evolução em espiral, essa evolução através de opostos, marca o ser humano. Então, o que nós temos a nível do ser, no nível humano, porque este corpo vem da Terra, este corpo astral vem da evolução psíquica arcaica universal. A minha psique, em grande parte, vem dessa psique arcaica universal. E a minha mente vem do que a natureza já sabe fazer e do que a mente universal doou. Este ser é um ser progressivo. Então vocês têm a lei da evolução conduzindo a harmonia. Nós sabemos que houve evolução porque níveis
resistentes de harmonia se instalam. Então é preciso distinguir, porque a harmonia tem níveis de... Ainda continuamos numa coisa um bocadinho sofisticada, peço desculpa. A harmonia tem níveis de resiliência. Existe harmonia que se desfaz logo no primeiro toque, e existe harmonia que é eterna. Claro que já não faz parte do nível psicológico. Evolução conduzindo à harmonia. Agora, já se desenvolve isto. Agora a alma tem um problema completamente diferente. A alma precisa de se expandir de forma a incluir em si o espírito divino e o humano. Então nós podemos dizer que a nova era é a era da alma, porque inaugura a fase em que nós percebemos que podemos aceitar dizer coisas contraditórias. Por exemplo, não preciso de guru, certo. Preciso de guru, certo. Qual é o problema? Há dias em que eu preciso de guru, e eu sei de que é que estou a falar, e há dias em que não faz qualquer sentido. Esta liberdade para o indivíduo se movimentar. E quem diz guru diz: preciso de uma alimentação extrema, refinada, purificada. E de repente há uma pequena fase na vida em que a alimentação já não é tão importante. Sabes? Movimento. Em que tu dizes: preciso de disciplina e preciso de trabalhar o meu caráter. E preciso trabalhar o que eu sinto pelos outros. Porque se tu gravitas para esta zona do espectro do teu próprio ser, tu precisas mesmo trabalhar o caráter. Tu precisas trabalhar a tua disciplina. E há dias e fases e meses em que disciplina é natural. Ética é uma coisa que nem te passa pela cabeça. Tu estás livre. E então tens esta evolução que conduz à harmonia. Mas ao nível da alma, tu tens o que podíamos chamar uma meditação que aumenta o magnetismo. A alma tem como tarefa meditar profundamente. Quando nós meditamos, estamos só a imitar o que a alma faz por natureza. Vocês querem traduzir meditação por mediação? Be my guest. Mas a alma não evolui no sentido normal. Ela não é uma serpentina que se está a desdobrar. Ela é uma entidade de amor e luz que contempla ao mesmo tempo os mistérios da ignorância, que ela ama. Nunca se lembra. Vocês já repararam como de vez em quando nós amamos a ignorância? Nunca choraram ao ouvir Marco Paulo? Pronto, eu já chorei ao ouvir Marco Paulo. Tu chegas a uma festa da aldeia e estão senhoras de 65 anos a dançar com outras senhoras de 65 anos e é complicado porque tu ficas assim, então, mas ele tem dois amores e elas estão ali a dançar juntas? Há qualquer coisa de errado. Ele tem dois amores, não é? É um hino à poligamia. E que toda a gente aceitou e que foi. Mas depois os dois amores estão a dançar juntos, estão sozinhas, porque na província as mulheres dançam com mulheres, então é muito incrível. Ele tem dois amores e as mulheres dançam umas com as outras. Tu ficas um bocado confuso, então começas a chorar. E vais chorando até que descobres que tudo pode ser passível de ser envolvido por amor. Eu disse o Marco Paulo, não estou a falar do Clemente. Vamos devagar. Ser envolvido no amor. Principalmente as senhoras de 65 anos. Não é? Acertei na tua idade. Lá está. Anyway.
Mas esta mediação implica que a alma está no seu íntimo, assim como nós temos um íntimo que se chama a psique. A alma tem um íntimo, pode-se chamar o centro testemunha, o centro axial, o centro crístico, a semente Cristo-Sofia da alma. É o seu íntimo. E ela lá, nós estamos aqui a dar à luz a harmonia. O universo, na sua sublime violência, ver Fellini e Pasolini, o universo, na sua sublime violência, condena-nos à busca da harmonia. Ou convida-nos à busca da harmonia. Os mais pessimistas dizem condena, é uma condenação. E os otimistas dizem que lindo, vamos trabalhar para a harmonia. Eu sou um existencialista e acho que não é nem uma condenação, nem é uma coisa linda. É a man has to do what a man has to do. Então, tu tens esta coisa de gerar harmonia neste nível e a tua alma lá dentro, ela está a meditar. A meditação da alma não é como a nossa. É uma progressiva apropriação de extremos pelo poder do amor. Isto é novo para nós. Se vocês ficarem quietos, vocês vão sentir um amor que vai muito alto e muito baixo. E que não quer deitar nada fora. Não quer deitar o nosso dedo mindinho fora. Os nossos amigos. Nem os ditadores. Nem as estrelas. Não quer renunciar a nada. A alma é, por natureza, todo inclusiva. E aquelas pessoas que têm almas poderosas e que têm o coração aberto sofrem imenso porque a força toda inclusiva está presente aqui. Então, quando alguém faz mal a alguém a 1 km de distância, aquilo é dentro dele que está a acontecer. É uma participação crística, dolorosa, na natureza da realidade. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nota, psicologicamente nós estamos operando ao nível da evolução de uma serpentina psíquica que está-se a desenrolar para revelar uma qualidade final. E estamos, a nível da alma, a nossa alma está se apropriando, ela está abrindo um canal, ela está a meditar em Deus e no homem. E a alma medita não com pensamentos, nem com escrita, nem com contemplação no sentido estético, em que um pintor, antes de começar a pintar uma paisagem, fica ali meia hora ou 1 hora a olhar, não é? Não é nesse sentido. Ela medita amando, chamando a si, aspirando. A alma sofre de amor. É como Luís de Camões. Ela sofre de amor. Percebem o que eu quero dizer? Sentem o que eu quero dizer? Portanto, quando se diz que a alma sofre, ela não sofre como nós vemos o sofrimento no fado. A dor da alma. Qual dor da alma? O marinheiro foi para outro porto. Tu não tens dor na alma nenhuma. O marinheiro é que foi-se embora. Isso não tem nada a ver com a alma. A alma sofre por amor, mas é um amor cósmico. Ela precisa de criar um canal para a mónada, para o divino. Se quiserem, vamos pôr as coisas de outra maneira. Nós temos trabalhado com esta sequência bastante ocidental de pôr as coisas em andares. Mas nós podemos pôr a mónada no centro, a alma à volta e a personalidade à volta. Tal como o planeta Terra. A personalidade é a crosta terrestre, a alma é o manto, que é um dissipador do calor ao centro, e o núcleo é fogo. Exatamente como a Terra. De onde que a alma, através desse ponto cristosófico dentro de si, ela está a sofrer a pressão da mónada. É como se a mónada está a pressioná-la por trás. Isto é, a alma desabrocha, dá à luz, o blooming da alma, a primavera da alma é quando a mónada começa a aparecer, a energia espiritual aparece nesse centro de meditação que a alma contém. Isto é uma coisa séria, não é? Tem arte de ser sério.
Quando se diz vender a alma ao diabo, como o Fausto e o Jorge Bush, quando se diz vender a alma ao diabo, não é a alma, são alguns aspectos da psique. A alma não pode ser vendida ao diabo porque isso é-lhe estranho. Que isto não... Nem sabe o que é. Ou melhor, sabe, mas não tem a superfície de contacto. Então, a meditação da alma é algo que tem que se desenvolver. E ela vai desaguar no que se chama magnetismo transcendente, que é a substância eletromagnética do corpo de luz. Quanto mais a alma ama, e nós já vimos que o amor da alma implica esta vertical, quanto mais a alma ama, mais o magnetismo profundo aumenta. Então, vai-se dando uma intoxicação positiva. Intoxicação é um termo de Yogananda para o amor. É a ambrósia, Ananda. Dá-se uma intoxicação da alma de amor. Não é a personalidade que está intoxicada. Às vezes a personalidade está a lutar com uma série de dificuldades, mas a intoxicação do amor, a partir do momento em que ela se inicia, ela não termina mais. Pode ser uma gotinha por mês daquele mel, daquela ambrósia, se quiserem, daquele óleo. Mas ninguém vai lá fechar a fonte. E a seguir temos o problema da mónada. A mónada não evolui e a mónada não medita. A mónada, a palavra seria expansão, propulsão, radiação, conduzindo a poder. Então, evolução, harmonia. O que seria a harmonia? É o quarto raio. Ainda não entramos nos raios. Sabes, estamos a criar um clima. A harmonia é sempre o resultado de uma ação eficiente. Então teríamos evolução, movimento, harmonia, magnetismo, amor, e expansão, propulsão, radiação, poder. O que é que isto significa? Que a mónada começa com um grau de poder, com um grau de expansão perante o divino, e esse grau vai se ampliando. Não é evolução. Evolução é muito como uma planta que começa na raiz, depois tens o caule, depois tens as folhas, depois tens a flor. Há uma sequência.